Sejam todos bem-vindos ao LideraCast. Aqui nós falamos sobre temas importantes e relevantes para o mundo corporativo e amamos projetos que transformam pessoas e empresas. Os nossos convidados são sempre C-levels, executivos, empresários e líderes. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema extremamente importante: cultura organizacional. E estamos aqui com a Edviges Parra, que é craque para falar sobre esse assunto. Seja super bem-vinda, Edviges. Olha a responsabilidade que ela me deixou, que eu sou craque. Vamos lá. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra poder estar aqui, né, nesse podcast, que com certeza traz pessoas com muita responsabilidade, com muita qualidade. Então, eu espero honrar esse convite aqui junto a vocês. Eu não tenho dúvida, a gente já estava batendo o papo no backstage, estava maravilhoso. E eu vou falar para vocês quem é Edviges. A mini bio dela já demonstra o quanto ela tem conteúdo sobre esse assunto. Conselheira de gestão de pessoas na RS Serviços, aliás, um beijo, Renato, que é CEO da RS, o primeiro patrocinador do MFN, Grupo Mulheres Fazendo Negócios. A Edviges é professora dos programas de educação executiva da FGV, fundadora da EarMind, é assim que fala? Da eMind. EarMind. Isso. Desenvolvimento humano e bem-estar, colunista da revista Você RH, pós-graduada na PUC, Paraná, e também fez graduações na Oxford, de Mindfulness Center, é isso, né? Isso. Universidade do Rio de Janeiro, Inteligência Empresarial e Gestão do Conhecimento, graduada em Psicologia pela Estácio de Sá. Esse assunto é um assunto importante, porque quando nós falamos de cultura empresarial, nós estamos falando sobre o coração da empresa. E neste momento, eu quero perguntar para você, Edviges, quem é Edviges que vai falar sobre esse tema tão importante e relevante para o mundo corporativo? Essa é uma pergunta bem, vai para o campo da filosofia. Eu vou usar aqui Aristóteles, né? Eu gosto muito de filosofia, aliás, foi uma paixão que eu descobri nos últimos 2 anos, e eu venho mergulhado muito em cima disso. Mas a Edviges gosta muito do mito da caverna de Platão, né? Que é descobrir o que tem para além dentro da caverna, ou seja, sair daquilo que a gente chama que são estigmas ou rótulos e você enxergar o mundo da forma como ele se apresenta. Acredito muito que a educação transforma, a educação é o que faz a gente sair da cegueira e que nos permite com que tenhamos a possibilidade de ter uma mente aberta, ampla e com boa capacidade e fundamentação para poder literalmente saber reconhecer os ambientes, saber lidar com as diferenças, com as divergências, sem a necessidade de fazer imposições, mas simplesmente pelo fato de poder compreender que tudo que está disponível para nós é uma boa oportunidade da gente repensar, rever e construir novos conhecimentos, desde que atenda ao bem comum, que é o princípio da ética. Nossa, uma aula, já deu uma aula aqui para nós, né? Edviges, eu gosto muito disso que você falou, e principalmente da parte do conhecimento. Uma pessoa que busca conhecimento, ela tem um repertório muito mais vasto. Com certeza. E quando você tem um repertório muito mais vasto, você impacta e transforma o meio aonde você está. Né? Eu costumo dizer que eu tenho atrás de mim um saco de conselhos, né? Então, quando você tem repertório, você acaba tendo um saco de conselhos. E eu sempre digo, se o meu conselho não servir para você, não tem problema, você joga fora. Mas eu não me furto a aportar algum conhecimento, alguma vivência quando eu estou conversando com alguém, porque eu acho que muitas vezes transformar a vida das pessoas vai muito além de você dar uma cesta básica, é importante, porque a pessoa está com fome e ela precisa comer naquele momento, mas transformar a vida das pessoas, trazer para essas pessoas algo que elas possam vislumbrar e falar, eu quero chegar até lá, eu preciso chegar a esse ponto, eu preciso conseguir fazer as minhas coisas sozinhas. Então, sem dúvida, toda essa parte de conhecimento, ela transforma. O conhecimento, ele é transformador.
E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar um pouco de conhecimento, um pouco de pessoas, porque você não trata pessoas se você não tem esse conhecimento. Com certeza, é a grande premissa. Exatamente. E por isso eu gostaria de perguntar para você, a gente está falando de cultura organizacional. E aí eu quero saber do teu conhecimento, daquilo que você transita tão bem nas empresas. O que é cultura organizacional e o que não é cultura organizacional? Eu falo que eu acho que a gente está entrando num momento que é justamente o questionamento sobre a natureza humana nos dias atuais. E quando a gente pensa em cultura, no seu conceito clássico, a gente vai falar que é um conjunto de normas, de valores, de regras, de conceitos, costumes que são gerados por um grupo de pessoas que ali se identificam. Se a gente vai para um conceito antropológico, a gente vai reconhecer que a cultura, ela define a característica daquele povo, daquela tribo. E dentro das organizações não seria diferente. Apesar de ser muito desafiador, principalmente nos dias de hoje, você fazer uma formação de cultura que seja sólida, ou seja, que ela seja presente, que ela seja vivificada todos os dias através de atos. E a grande dificuldade que eu vejo hoje é exatamente tentar acompanhar como é que a sociedade está se transformando com o passar do tempo, principalmente por conta de vários períodos que a sociedade ela vem atravessando. Se a gente fizer um zoom relacionado principalmente ao Brasil, de 10 anos para cá, quando a gente pega de 2014 a 2024, adentrando 2025, nosso país ele teve diversos impactos que foram modificando exatamente a natureza das pessoas, a forma delas perceberem o mundo. A questão da era digital, que é global, que mudou a perspectiva do ser humano. O ser humano, acredito, está até transacionando em cima disso. Eu não tenho dúvida, eu acho que nós estamos na zona cinzenta aí entre Exatamente. sair totalmente do offline para ir para o online. As crianças, nós estávamos conversando Exato. isso hoje, as crianças já fizeram essa transição, eles nasceram nessa transição. E isso é algo que, assim, hoje o maior desafio que eu enxergo, e aí eu vou pegar emprestado Aristóteles aqui, que fala que a maior virtude do homem, no sentido universal, é a virtude do meio termo, que é essa qualidade, você sair dos extremos e você buscar esse equilíbrio, seja por um excesso de falta, ou um excesso de algo muito maior. Então, assim, a falta e o excesso de muito, né, usando até aqui um pleonasmo, faz com que a gente saia desse equilíbrio. E isso, com certeza, interfere o meio das organizações? Claro que sim, porque a organização é um organismo vivo. Um ecossistema é um pequeno ecossistema dentro de um ecossistema muito maior. Exatamente, né? Ali eu falo que é o ânima das coisas, ou seja, são pessoas, né, ânima de animado, de alma, são pessoas que estão ali com contextos diferentes, com histórias diferentes, com backgrounds diferentes, com criações diferentes, e hoje você fazer isso, se coordenar, e isso ser coordenado com os princípios e valores da empresa através daquilo que, tendo coerência, né, que é aquilo que se pensa, aquilo que se fala, aquilo que sente e aquilo que você age tem uma integridade e as pessoas consigam perceber. Hoje é muito difícil, hoje o maior desafio é isso. E tem uma coisa que é muito importante, que eu venho observando desde que eu comecei a dar aula, e eu comecei a me pegar muito, e é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos, né, que são líderes, que são profissionais, especialistas. As pessoas não sabem o significado das palavras. As pessoas, elas têm baixo repertório de vocabulário, é um português muito empobrecido, e o que elas aprendem, isso independente, isso eu deixo muito bem claro, independente da classe social, independente da condição acadêmica, tá? Tem situações que você observa que uma pessoa do ensino médio, da faculdade, e em alguns casos até pessoas com níveis de pós-graduação, que quando você coloca em sala de aula, que você pede para ela explicar determinadas, mas o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer isso? As pessoas não sabem, né? E quando elas acham que sabem, elas estão com o conceito errado. Então, se uma cultura de uma empresa precisa muito que as pessoas tenham alinhamento de comunicação, e fala-se tanto de assertividade dentro do contexto de cultura organizacional, eu falo que, assim, em RH, eu como psicóloga, eu estou formada há 26 anos,
Em RH, eu estou desde 96, quando eu comecei como estagiária. O que eu mais observo dos últimos tempos é que as pessoas não têm uma consciência, uma concordância do que elas estão comunicando. E isso é um prejuízo enorme. Então, assim, uma cultura ela já fica prejudicada quando a gente tem baixo repertório de vocabulário, que as pessoas não sabem se relacionarem e não sabem tratar as conversas dali. Então, assim, se uma empresa fala que a gente precisa ser íntegro, as pessoas não sabem o que é integridade, na sua Uhum. etimologia da palavra, e aí no seu conceito, você não consegue chegar. Então, acho que uma das grandes crises que a gente vê na cultura organizacional é que literalmente as pessoas, elas não têm consciência, não têm entendimento daquilo que elas falam, e aí a era digital, infelizmente, trouxe isso nos últimos 5 anos, que foi a imersão da questão da pandemia, que você hoje é mais manchete do que conteúdo, e a gente tem uma baixa fundamentação de repertórios, assim, que é bem gritante e que isso chama muito atenção. E aí começa todos os problemas que a gente vê internamente. Edviges, você tocou em tantos pontos importantes, você tocou no ponto comunicação, porque comunicação não é só o que eu falo, é como a outra pessoa entende, né? Muito pouco daquilo que eu comunico tem a ver com o meu linguajar, tem a ver muito mais com o meu posicionamento, a forma como eu me expresso, porque o conteúdo pode ser o mesmo vindo de você e vindo de mim. A diferença é a forma, e a forma ela é muito importante. Então, você tocou no tema comunicação. Você tocou no outro tema, que é autoconhecimento. O Grupo Mulheres Fazendo Negócios é uma rede de relacionamento, onde as pessoas se conhecem, fazem uma jornada de relacionamento, network e negócios. Mas para que isso ocorra, as pessoas precisam comunicar o que elas estão fazendo ali. Como em qualquer ambiente, eu estou aqui com você hoje, eu preciso comunicar e você também precisa dizer o que você está fazendo aqui hoje. Então, quando a pessoa ela não tem autoconhecimento, ela não sabe qual é o seu propósito de vida, ela não tem identificado o que ela quer daqui 3 meses, 1 ano, 5 anos, se ela não tem esse autoconhecimento e não sabe o que quer fazer, como ela vai comunicar isso? Então, ela não consegue comunicar o que é mais importante. Se eu estou aqui vendendo esse copo de água, eu não posso ficar falando sobre o meu microfone, eu tenho que falar sobre o copo de água. E as pessoas têm essa dificuldade, elas não entendem o ponto focal. Então, a gente falou de comunicação, de autoconhecimento, e aí agora eu vou falar de estoicismo, que eu tenho certeza que você conhece bem e eu amo. Então, física quântica, estoicismo, e os estoicos falam exatamente isso, né? O importante não é o que eu faço com você, Edviges. O importante é como você se comporta diante daquela situação que eu joguei para você. E hoje a sociedade ela está muito Uhum. complexa e muito complicada. E eu imagino que nas empresas, evidentemente, não é diferente, porque nós estávamos conversando sobre isso no backstage. As pessoas, elas vêm de famílias diferentes, escolas diferentes, elas têm perspectivas diferentes, sonhos diferentes, e trazem tudo isso para dentro da empresa. E aí eu quero linkar isso à seguinte questão: a cultura organizacional, ela precisa começar com o DNA do dono, ou a gente só vai pensar em cultura organizacional quando a empresa está crescendo? Porque quando a empresa está crescendo é muito mais complicado, você já está com todo mundo dentro da empresa, agindo de várias formas, muitas vezes sem saber para onde quer ir. E quem não sabe para onde quer ir, até para trás serve. Uhum. Então, quando devemos começar a falar em cultura organizacional? Junto lá com o contrato social? Fiz o contrato social da minha empresa, já começo a falar de cultura organizacional? Olha, assim, se a gente for pensar na questão de cultura organizacional, e assim, foi os bons apontamentos que você trouxe, assim, a cultura organizacional, ela está vinculada à identidade da pessoa que está ali por trás, né? Então, quando a gente se traz assim, a cultura organizacional começa com o fundador, começa porque ela tem que ter uma identidade, né? É uma pessoa que abriu um CNPJ, que acredita num negócio, e quando ele acredita no negócio, ele está colocando a sua persona ali. Ele está trazendo consigo seus valores, seus costumes, ele está trazendo a sua perspectiva, a sua história, ele está trazendo os seus princípios, ele está trazendo a tradição, de repente, da família.
o que ele aprendeu com seus pais, o que ele vai valorizar, o que ele vai construir. Então, isso vai dar a natureza e a essência daquela empresa que vai ser fundada. Não há nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, a gente diz até que uma empresa ela tem uma alma viva porque você vê que ela representa os princípios daquele dono que começou a empresa. Isso traz um sentimento de pertencimento e eu digo que é um bom radar até para aqueles que se identificam com a cultura daquela empresa, com aqueles valores. As pessoas elas não são obrigadas a entrar em ambientes ou em culturas que de repente não fazem parte dos princípios dela. Mas tem que ser um relacionamento que precisa estar bem claro esses valores para quem vai chegar, justamente para essa relação começar honesta. Então, seria a mesma coisa que, por exemplo, e aí a gente vai ter nos outros desafios a partir do momento que você vai crescendo, mas se eu falo que a cultura de uma empresa é assim, se você me chama para ir na sua casa, ali tem todo um ecossistema seu, ali tem as regras da sua casa, ali tem os seus costumes, tem suas crenças, ali tem o seu jeito, ali carrega a sua história. Eu chegar na sua casa e começar a falar, mas isso aqui não faz sentido que você coloca aqui, mas isso aí é uma besteira de você, mas por que a gente tem que esperar todo mundo para sentar, para poder conversar? E aí você começa a ver que há uma inferência inadequada. O que hoje eu percebo, do contrário disso, é que falta ainda nas empresas não em todas, mas talvez fortalecer um pouco mais esses valores para quem está chegando. No onboard, você disse. No onboard e para todas as pessoas. Você olha, essa é a característica da empresa. Eu acho que essa relação já começa honesta na entrada. Isso teria que ser na definição do perfil da vaga. Com certeza. Poucas empresas pensam nisso. Porque eu acho que existe um medo, assim, hoje a gente está trabalhando com uma coisa de escassez de mão de obra, né? E não é só, quando a gente fala escassez de mão de obra, a gente não vai olhar, assim, as pessoas podem até imaginar, assim, são as posições mais operacionais, mais simples. A gente fala de escassez no sentido até intelectual, na questão de valores e etc. O medo de não preencher uma vaga onde não tem uma pessoa, ele acaba sendo superior. Sem dúvida. De repente você fala assim, não, isso aqui vai ser um problema. Sem dúvida. E às vezes cai até numa certa, poderia dizer assim, uma certa presunção não consciente de quem acaba indo por esse caminho, mas de repente de achar que com o tempo a pessoa ela pode mudar e se adequar aos valores da empresa. E aí eu acho que é aí um grande erro. Porque a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, porque cada um carrega uma história, e cada um vai ser convencido a partir da sua leitura, e não porque o outro vai dizer o que de repente vai ser melhor para ele se adaptar naquela empresa. Então já começa aí. E eu falo que a cultura das empresas hoje, assim, é excelente uma empresa que viva a cultura dela, porque torna esses laços mais transparentes. Aí você me pergunta assim, como é que a gente consegue identificar isso? Olha que coisa curiosa, eu estava ontem em aula falando sobre isso. Antigamente, a gente via muito bem quem ficava muito tempo dentro de uma empresa. Então, você quanto tempo você trabalha aqui? Trabalha 15, 20 anos. Eu falo que de 2000 para cá, isso começou a ser visto, nossa, fulano está estagnado, nossa, fulano não quer nada não quer mudar, não quer nada com o mercado. Mas olha que coisa interessante, olha a leitura que a gente pode fazer hoje. Você só fica muito tempo num lugar porque você, de uma certa forma, se identifica e criou laços com aqueles valores. E isso faz que você fique. Independente se alguém vai dizer, mas você precisa mudar, está acomodado. Você está acomodado, a pergunta hoje não é essa. Isso pode ser um indicador? Pode. Eu estava numa empresa dando aula ontem, justamente para liderança, e eu estava perguntando para as pessoas, a empresa começou como uma startup, há 10 anos atrás, hoje tem 1000 funcionários, enfim, a empresa cresceu bastante no segmento dela, e eu vi as pessoas falando assim, nossa, eu estou aqui há 10 anos, nossa, eu comecei, tem 7 anos, nossa, eu fui o número tal. E as pessoas falando assim, eu adoro trabalhar aqui. E elas têm orgulho disso. E eu adoro trabalhar aqui. E aquilo ali me fez pensar, assim, mas quem disse, né? Quem foi, né, que quis dizer que a pessoa trabalhar muito tempo numa empresa, de fato, é um indicador de que aquela pessoa está acomodada? Né? Por que eu que tenho que falar que a pessoa que está acomodada, se ela, pelo período que ela está dentro da empresa, ela fala que ela está feliz porque ela gosta de trabalhar na empresa
E aí você vê que ali tá a pessoa falando assim, nossa, eu gosto de trabalhar nessa empresa porque esses valores muito me Sim. dizem. E depois outra, Edvige, você não pode avaliar um todo por um único parâmetro, né. A gente sempre é comum fazer a comparação, né, um avião ele cai por vários motivos, não é por um motivo só. Então a pessoa ela fica na empresa por vários motivos e não por um motivo só. Pode ser um motivo profícuo, bacana, e pode ser que não seja um motivo, tão bacana. Mas o importante, e aqui falando para quem está nos ouvindo, é que existe, muitos indicadores e muitas siglas quando a gente fala de people. E eu gosto muito de falar do chá, que é conhecimento, habilidade e E atitude. atitude. Se a pessoa tem muito conhecimento, muita habilidade e a atitude dela é ruim, no geral ela não fica na empresa, ela vai ser mandada embora porque ela não compactua com a cultura daquela empresa e ela não é um bom amigo, um bom colega de trabalho. Mas se a pessoa, ela tem uma deficiência no conhecimento, na habilidade, mas ela tem uma boa atitude, nesse momento você tem que investir nessa pessoa. E ela fica na empresa por vários motivos. Ela tem uma boa atitude, ela é um bom profissional, ela quer se desenvolver naquele lugar, ela quer trazer resultado e ela quer ser feliz. Porque ao fim e ao cabo, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer ser Com feliz, certeza. todo mundo quer ser alegre. E claro, se eu posso ser feliz ganhando dinheiro num espaço que me deixa confortável do ponto de vista de eu acordar todo dia de manhã, né? Boto o pé para fora da minha cama e falo: "Vou trabalhar, eu estou bem", por que não? Você Sim. não precisa mudar. E linkando a isso, eu acho bacana a gente perguntar, e eu realmente quero perguntar, porque eu quero entender. Quando, Edviges, a gente entende que a cultura organizacional ela está alinhada ou ela está tóxica? Porque deve acontecer ambientes assim. Sim, sim, a gente, assim, como é que a gente faz a leitura, né? Um dos indicadores, uma das ferramentas, né, metodológicas que a gente tem é a própria pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima que já é aplicada, já é uma prática de mercado já de bastante tempo, assim, pelo menos 20 anos, ela é justamente, ela veio para poder trabalhar com a percepção dos profissionais que estão ali, né? Dos colaboradores, dos membros da empresa. E ali é um bom retrato para saber como é que as pessoas percebem a empresa no geral. Esse é um bom indicador. Tanto é que as empresas fazem bastante trabalhos em cima do que sai da pesquisa de clima. Eu falo que é uma das ferramentas assim mais importantes que se pode ter no contexto de cultura organizacional dentro da área de gestão de pessoas. E a partir disso, o que a gente precisa compreender, né? Quando nessa pesquisa ela começa a dizer que as pessoas têm uma baixa percepção da empresa como saudável, por exemplo, que agora entra muito forte essa questão de saúde mental, a gente Principalmente depois da pandemia, né? principalmente depois da pandemia, a gente precisa investigar. E aí, investigar de que forma? É claro que a gente vai olhar outros indicadores como afastamentos, quais são os Uhum. CIDs mais preponderantes dentro da companhia. A gente precisa ir para questões concretas. Porque senão, aquilo que eu falei, a gente acaba indo muito por percepções e as pessoas podem e são, é assim que é o ser humano. Eu sei porque eu também faço clínica, né? Eu sou psicóloga clínica, então eu falo que eu atendo os pacientes também. E uma das coisas que a gente mais observa que hoje é uma questão, e eu trato, levo isso para as pessoas, muitas vezes as pessoas vão trazer seus vieses Sim, inconscientes na relação e que exatamente. faz com que você olhe para aquilo ali de uma maneira distorcida e não sendo a situação como ela é. Então a gente precisa investigar. Então, uma vez, por isso que a pesquisa ela nos ajuda, porque a gente está falando de percepção. A partir dessa percepção, se o resultado não for um resultado satisfatório, a gente vai investigar a natureza Uhum. dessa percepção. E a partir disso, a gente vai para cima dos indicadores mais objetivos e diretos. Trabalhar com dados da Trabalhar realidade, com dados da claro. realidade. A partir disso, não, isso realmente é algo que é fato, é um dado mesmo. Bom, então agora a gente tem planos de ações para a gente poder realizar, para a gente poder fazer, justamente para a gente virar essa percepção, virar essa realidade e a gente transformar isso em algo que seja positivo e saudável para todo mundo. Então a gente vai para cima de planos de ações com relação a workshops, rodas de conversas, trazer profissionais. Se é uma questão de uma postura da liderança que foi compreendido errado, um valor que é entendido Uhum. errado, e aí eu trago mais uma vez, um valor que é entendido errado, e eu até posso trazer um fresquinho. Quando a gente vai, vou fazer um link aqui,
As pessoas falam muito de segurança psicológica, que é a minha área de aula. Tem um termo de segurança psicológica que fala exatamente assim. O ambiente com segurança psicológica é aquele que permite ao erro, que permite que as pessoas possam fazer perguntas sem serem julgadas e que elas possam emitir suas ideias. Essa definição ela está correta? Ela está correta, desde que a pessoa que se apropria dessa segurança, ela tenha responsabilidade e maturidade em cima disso. O que eu quero dizer? Ambientes que são tolerantes ao erro, e aí a gente vai separar os imaturos dos maduros. Isso é extremamente importante. E aí eu tenho que falar exatamente o que tem impactado, principalmente na cultura organizacional, é que a gente percebe que há uma infantilização da vida adulta de uma maneira muito importante. E aí eu vou dizer para você, eu não posso achar adequado pessoas que falam que 22 e 23 anos, eu trate uma menina de 23 anos, um menino de 23 anos. Não, não é uma menina e um menino. É uma mulher de 23 anos que ela tem que ser adulta e madura para assumir suas responsabilidades, para poder entregar aquilo do que é dever, do que são obrigações e arcar com as consequências dos seus atos. É assim que a gente busca o termo maturidade. Da mesma forma para um rapaz. Então, isso já começa a questão. Então, nisso, o ato, como é que a gente vai separar? Uma empresa que tolera erros é uma empresa que ela, a partir do erro, ela literalmente ela corrige. E o que é uma correção? Uma correção é mostrar fazendo o que é o certo. Mostrar como que se deve aprender o correto. Para quê? Para que você não erre sobre mais aquele ponto. Você vai ter outros erros novos, Ou seja, mas não os mesmos. O ambiente de acolhimento Exatamente. é diferente do ambiente que aceita o erro como se fosse normal. E eu até falo, assim, que aceita o erro porque tem medo de corrigir por ser julgado. E porque tem deficiência também, e porque tem medo de ser corrigido. Hoje, os líderes, eu falo porque eu trabalho muito com eles. E eles falam assim, a gente não sabe como agir. Porque se a gente vai mostrar o que é o certo, para a pessoa que está ali, ela pode dizer que ela está sendo cerceada. E aí a gente tem uma questão de imaturidade e erro de leitura. É claro que existem pessoas que, e não é por conta que está na posição de liderança, isso é muito mais característica individual da pessoa do que do cargo. Que tem pessoas que têm uma deficiência no momento de ensinar, de educar, de mostrar, isso aí, ninguém tira essa verdade. Mas isso é uma totalidade? Não, eu não posso dizer que isso é uma totalidade. Isso aí você tem algumas pessoas que têm essa deficiência na hora de passar uma ideia de correção, de fazer o que é certo. Do outro lado, uma pessoa madura é aquela que admite que errou. Porque a pessoa que tem o ato de admitir, ela tem não só uma questão, uma leitura... Ela tem a possibilidade de melhorar, né? Ela quer melhorar, porque a gente percebe que a pessoa, que ela fala assim, olha, isso aqui, puxa vida, eu pisei na bola. E aí o gestor do outro lado, o que ele pode fazer? Ele pode fazer o seguinte, tá, e aí, o que você acha que dá para fazer? O que você fez com isso? Ele falou assim, eu procurei, fui em tal área, fui tentar corrigir e tal. E qual foi a solução que você traz agora? Ou seja, o ato de acolher, ele não pode ser banalizado como pegar no colo. Isso é uma problemática hoje, e isso traz ambientes tóxicos, sim, porque o medo de fazer com que a pessoa entenda errado faz com que ela fique refém daquele que é imaturo. Eu não tenho dúvida, mas de novo, a empresa ela é um ecossistema dentro de um ecossistema muito maior. Exato. E a sociedade, ela está dessa forma. Exato. É assim, hoje nós estamos numa zona cinzenta. Algum tempo atrás, o que era errado, o que era certo, e nós chegamos até aqui, e chegamos bem. Hoje, você tem uma relativização de tudo. Demasiadamente, inclusive. Demasiado. E isso é refletido dentro das empresas. Não então, tenho dúvida. É muito comum, e para mim é muito óbvio, que o gestor tenha medo de conversar com o liderado. Muito. Porque ele não sabe o que ele pode ou não pode falar. Muito. Porque ele pode ser penalizado de várias formas. Ele pode perder o emprego dele, ele pode ser penalizado civilmente, criminalmente. Sim. Então, nós vivemos um momento muito complicado. Só por isso se torna tóxico. Por que vem essa toxicidade? Não porque há fatos somente concretos, de fato comprovados, que sejam errados. E os atos errados, eles devem ser corrigidos. Mas também há a percepção
disfuncional da realidade, que não é real, mas só o fato de dizer eu sinto, eu acho que foi desse jeito, sem nenhuma comprovação, torna isso real. Ou seja, você gera um ambiente onde as pessoas acabam tendo medo de tudo. Por quê? Porque tem essa questão da relativização demasiadamente. Então, a gente fala que um ambiente que é saudável é um ambiente que ele é de pessoas maduras, independente da idade, porque a maturidade não tem a ver com a cronologia. Até deveria haver, porque quanto mais tempo você vai passando nesta vida, mais oportunidades de aprendizado a vida te oferta. Sem dúvida. Desde Se que você vai carregar isso, é outra coisa. Exatamente. Desde que, se você entender que aquele tempo e a vida, tudo que acontece com ela, coisas boas e coisas não boas, e a plenitude mora exatamente nessa relação integral, porque a vida é luz e sombra, o bom e o mal, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza, e tudo isso habita em nós, isso é pleno, porque vivemos essa integralidade 100% com total presença. Só isso aí já é uma cartilha maravilhosa para quem entende que a vida é uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. Sem dúvida. Mas você estava falando lá atrás, e você tem toda a razão. É muito comum hoje você conviver no seu ciclo, no meu ciclo existe, no teu acredito que exista também. Pessoas que terceirizam a culpa o tempo inteiro. Sim. É muito comum. E quando você terceiriza a culpa, é óbvio. Se você não é culpado, se você não erra nunca, logo você não precisa melhorar, você não precisa se transformar, né? E aí você vira um caminhão vazio, porque eu falo que todos nós somos um caminhãozinho. Então, a gente acorda de manhã e ao longo do dia a gente sai distribuindo tudo para todo mundo, né? Você vai passando de porta em porta e distribuindo, tirando lá do teu caminhão e distribuindo para as pessoas. Mas é importante que a gente saiba que a gente só distribui aquilo que a gente tem. Uhum. Então, se você no teu caminhãozinho não tem respeito, não tem atitude, não tem conhecimento, não tem credibilidade, você não vai distribuir nada disso. Você vai distribuir qualquer outra coisa que não seja isso. Então, nós precisamos saber como é que a gente carrega a caçamba do nosso caminhãozinho. E é muito comum que a caçamba dos caminhõezinhos hoje sejam caçambas que não tenham mesmo o conhecimento, a habilidade, a atitude correta para conviver em sociedade e para conviver dentro das empresas. Mas como é que a gente transforma isso? E vem aí outra pergunta, como é que a gente transforma isso linkado ao fato de que é possível mudar a cultura da empresa? É possível transformar a cultura da empresa? Não, Que já está lá há exatamente. tanto tempo fazendo alguma coisa que para ela é normal, tá tudo certo, mas você quando vem com o olhar de gestor, com o olhar de consultora, com o olhar de que traz toda essa bagagem, você entra e fala, preciso fazer a transformação. Como é que você fala isso com o gestor da área, quando é uma empresa grande? Ou como é que você conversa isso com o CEO da empresa, quando é uma empresa familiar? Como é que eles recebem isso? Como é que você aborda? Primeiro que você tem que ter um discernimento que, se para cada um de nós um processo de maturidade, para quem abraça um processo de maturidade, obviamente, é um convite, né? Porque nem todo mundo embarca nessa. Se você percebe que você leva pelo menos uns 10, 20, 30 anos, na idade que a gente, por exemplo, está agora, né? Você percorreu umas 2 décadas para chegar nesse nível de maturidade de hoje. Não que você chegou nela 100%, que eu falo que a gente vai persegui-la até o último suspiro Somos uma nosso. chaleira em ebulição, E eu até falo, o final. e eu até falo que é o seguinte, quando alguém fala assim, quando é que eu vou estar madura por completo? Eu falei assim, essa não é a pergunta filosófica. Você deve ter uma outra pergunta que ela vai te dar bastante motivos. Que bom que eu ainda tenho um caminho ainda mais pela frente e tenho com que me ocupar. Então, assim, se é por falta de ocupação, você tem uma boa ocupação até você completar a jornada da sua vida. Porque a gente veio aqui justamente para honrar essa jornada. Nascemos, vivemos e retornaremos. Ponto. Essa é a verdade mais absoluta que tem. Então, se isso nesse paralelo é um fato, quando você vai entrar numa empresa, é sempre bom também lembrar que você tem que
entender o cenário completamente dessa empresa que você está entrando, você tem que respeitar uma história que ali já se encontra, se essa história ela aconteceu de uma maneira saudável, não saudável, a gente vai avaliar, obviamente, mas você tem que entrar com um traço que eu falo que hoje a liderança tem 2 grandes traços hoje, que é o poder extraordinário, né, de uma liderança humilde. Então isso serve para quem está entrando, serve para quem está entrando como consultor, que vai entrar naquela empresa. Então existe essa humildade e você às vezes vai precisar demonstrar isso, atos com palavras. E o outro lado também é justamente você entender que a empresa ela precisa, é importante trazer um trabalho de educação. E é aquilo que a gente volta para a educação novamente. A cultura ela se transforma pela educação. Então é um processo contínuo. Então aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é a educação. Ele funciona. Ele funciona. Quando eu trouxe o tema de segurança psicológica, eu falei até para a turma, eu falei, a segurança psicológica ela não precisa de grandes atos, mas ela precisa de pequenos atos consistentes todos os dias. Porque é o hábito. Porque aí é o a hábito. gente está falando também de filosofia, é o hábito. É o hábito. Então, quando você vai entrar, você tem que mostrar que, assim, você tem que respeitar aquele ambiente que você está entrando. Por quê? Porque aquela ali tem uma história. Né? Então, você tem que entrar numa empresa, você tem que escutar qual é todo né, dono de empresa, ou o próprio CEO, que não seja dono da empresa, mas é responsável por responder e tocar uma operação, os valores financeiros, reportar para né, os seus acionistas, para conselho. Ele ali, ele convive naquele dia, e de uma certa forma ele toca aquela empresa. Então, assim, eu não posso chegar com arrogância que nada funciona, porque claro quem que sou não. eu, porque eu não toco a empresa dele. Mas eu preciso olhar para tudo isso e ter uma conversa conciliativa, consultiva, de olhar para aquilo que, valorizar aquilo que funciona sempre. Né? A gente tem que valorizar a história das pessoas e trazer ali um olhar, um jeito. Tudo tem a ver com a forma como se fala, tem a ver com o repertório que você traz, de você mostrar consistência, de você mostrar que você está ali para alavancar ainda mais, para dar uma perspectiva. E aí você faz, né, um levantamento, você faz um diagnóstico, você trabalha com as mudanças que são possíveis. A gente tem um hábito eu até vou falar que é um vício, né? Que é de sempre achar que as coisas elas precisam de grandes mudanças que mostram grandes efeitos. Mas às vezes você pegar um ponto que não está muito legal e você entender que é dessas pequenas mudanças, você vai ali de uma forma educativa, consistente, com plano de ação, com monitoramento, você vai mudando você vai melhorando outras áreas que precisam ser mudadas na empresa para alavancar ainda mais. Eu acho que tudo isso é muito importante. Então, nós estamos falando aqui, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando aqui de conhecimento, nós estamos falando aqui de estratégia, né? E nós estamos falando aqui de transformação mesmo. Exato. Porque tem uma frase que eu gosto muito, obviamente você deve conhecer, e eu demorei muito para cair a minha ficha nessa frase. Há pouco tempo que eu entendi, que fala o seguinte, a cultura organizacional come sua estratégia no café da manhã. E é exatamente isso. Você pode ter a melhor estratégia do mundo na tua empresa. Se você não tem como cultura impulsionar todos para que todos remem para a mesma direção, você pode ter a estratégia que for, não vai alcançar, não vai chegar. Não. Porque você não tem uma cultura organizacional que suporte as suas ambições como estrategista. Você não tem o como, né? Um como de qualidade, né? Fala assim, a estratégia, o que ela é? Ela é um campo que nasce uma ideia. A partir dessa ideia, você vai usar os repertórios que você tem aprendido, seja do ponto de vista acadêmico, você vai trazer repertórios através de literaturas, você vai trazer repertórios através de experiências vividas, dos seus próprios lessons learned da vida, e dali você vai montar um mapa que você vai dizer o seguinte, olha, esse aqui é o meu planejamento estratégico. Até aqui, ok, se a gente fosse filosofar em cima disso, isso nada mais é do que um conjunto de ideias. Né? Só que ideias, elas só são ideias. A gente tem que torná-las reais. E o como é o que vai garantir
exatamente que aquilo que é uma hipótese, por mais que você certifique, mas ainda é no campo da hipótese, você tem que fazê-lo com que ela se torne realidade. E a realidade, a gente sabe que tem variáveis que elas não estão contempladas no Exatamente. planejamento, mas Exatamente. que a gente sabe que isso de fato vai acontecer, porque a gente vai precisar viver esse plano, né, esse planejamento estratégico para ver o que de fato aparece ali. Então, o como ele é Exatamente. muito importante. Ele é muito, muito importante. O como, né? E quem, né? E O como e quem? O quem, como e né? quem, com certeza. Exatamente isso. Quem é que vai promover essas transformações? Edviges, foi um bate-papo muito Que bacana. bom. Quero conversar mais com você, porque eu sinto que eu tenho muito a aprender com você. Hoje nós falamos sobre cultura organizacional nas empresas, como ela pode jogar a empresa para cima ou como ela pode puxar a empresa para baixo. Então, converse sobre cultura organizacional. Se você tem alguma dificuldade, pode falar com a Edviges, professora, ela pode conversar com vocês. Edviges, eu queria pedir só para você deixar uma frasezinha bacana aí para a gente, inspiradora para a nossa audiência. Você tem tanta inspiração, Edviges, fala tanto de Sócrates, tanta, não vai faltar, Eu vou tenho falar, certeza. vou falar uma frase que eu, há 10 anos, quando resolvi empreender, que é baseado numa lucidez, né, de história de vida, né? Que eu falo que minha vida seja mais longa que a minha carreira. Né, porque eu quero continuar sendo eu por muitos anos. A minha carreira, ela vai entrar dentro da minha história. Mas se eu pudesse falar também para as pessoas que nos assistem, para as empresas, hoje a temática mais importante é: as empresas precisam, e através dos seus líderes, vão precisar educar as pessoas, principalmente para elas voltarem a desenvolver maturidade. O grande problema hoje da sociedade como um todo, da humanidade, é que a gente tem baixo repertório intelectual, baixa maturidade moral, psicológica, intelectual, cognitiva e emocional. Por isso que a gente está tendo tanta dificuldade e reflete isso muito forte nas organizações. Então, as lideranças devem ser líderes que educam e a gente precisa trabalhar mais a maturidade dos nossos times. E só para terminar aqui, você tinha falado um princípio da física quântica, né? Que é você pensa, você fala, você sente e você vibra. Né? O que muda o teu entorno não é o que você sente, o que você fala e o que você pensa, é a tua vibração. Ela tem o poder de mudar, porque nós fazemos parte de um ecossistema universal, todos nós estamos conectados. Então, quanto mais vibração alta, melhor o universo será. Quanto mais vibração baixa, isso diz a física quântica, né? Pior o universo será. Então, talvez nós estejamos vibrando numa vibração baixa, a gente precisa elevar nosso nível de vibração. E trazendo para um contexto da filosofia, né, e aí da psicologia, exatamente em cima disso, a gente pode dizer, aí para finalizar, que as pessoas precisam, assim como todas nós, obviamente nós nos incluímos nisso, exercitar a coerência para ganhar integralidade. Né? O sujeito íntegro é aquele que a gente facilmente observa que seus pensamentos, suas falas, suas emoções e suas atitudes, elas são coerentes, elas são concatenadas, elas falam tudo igual. Elas falam por si. É isso mesmo, é isso mesmo. Pessoal, cultura organizacional não é o que está no papel, é o que está nas pessoas. Quero agradecer a Edviges novamente, quero fazer um agradecimento muito especial à FilmeLab, que é o nosso parceiro audiovisual. Sem a FilmeLab, nós não estaríamos aqui hoje. Até o próximo episódio do LideraCast, porque aqui nós acreditamos em projetos que transformam pessoas em empresas. Muito obrigada, Edviges. Muito obrigada. Um forte abraço. Beijo para a audiência.